Tornamos aqui com os donos da bola para falar do Verdão, que hoje, através da presidente Leila Pereira, foi representado aí nessa CPI da manipulação do futebol brasileiro, que acaba sendo aí realmente um grande palco para maluco, senadores, né? Exatamente. Palco para maluco, não tem outra definição. Né? Vamos ouvir uma das babaquices que foi dita pelo presidente da comissão, antes da gente falar sobre tudo isso, né? Porque o seu Jorge Cajuru achou de bom tom falar isso aqui, ó, sobre uma outra senadora que iria participar hoje da CPI com a presença da Leila Pereira. Ele falou isso daqui, ó. E chegou primeiro a nossa querida Margarete Busetti, que gosta de futebol, representando as mulheres, ela que gosta de futebol, né? Porque normalmente a mulher vai no estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso. Senador. Já foi assim, senador. É isso, né? Nossa, é um monte de velho Zé Ruela achando engraçado falar um absurdo desse, né, cara? É isso que a gente não, né? Porque aqui a gente já sabia que não ia dar em nada, sim, né? Essa CPI, nossa. Pô, escalaram, pô... Nenhum momento. Pelo amor de Deus, né? Aí teve outro grande senador, né? O tal de Chiquinho Rodrigues, que é do mesmo partido do Cajuru, por sinal. PSB, ele, né? Foi perguntar pra Leila pra que time ela torcia. Pô, nossa, vai mudar muito e sentir né? Também o início da pergunta um tom meio maldoso também. Querendo falar, você não é vascaína. Zé Ruela, Chico Rodrigues é o mesmo que foi pego com dinheiro na cueca, é o mesmo que apoia o garimpo e foi o relator daquele projeto, daquela CPI, na verdade, que tratava da invasão às terras Yanomamis. Esse é o nível do nosso Congresso Nacional. Exato. E aí, vocês querem falar primeiro desse circo ou querem falar primeiro de bola? Não, acho que a gente podia seguir. Eu tô curioso para ouvir algumas falas, porque diferente da postura, talvez, de alguns senadores, a Leila deu boas respostas. Exatamente, né? A Leila ela conseguiu fazer algo pra valer a pena realmente a ida dela pra lá, né? Porque ela foi no avião dela, então ela gastou o dinheiro do combustível do avião dela, pagou ali a diária do piloto, então ela gastou um baita de um dinheiro pra ter um monte de Zé Ruela perguntando nada com nada, né? Então a Leila deu boas respostas, apesar das perguntas serem patéticas, né? Mas primeiro quer falar de campo bola ou primeiro quer ouvir a Leila? Quero ouvir a tia Dona Leila. Então vamos lá, primeiro a Leila Pereira falando sobre o que ela pensa de pessoas que são envolvidas com manipulação de resultado. Claro que sim. Eu sou a favor do banimento. Romário, Cajuru, sem punição, você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Eu costumo dizer que a impunidade é a semente do próximo crime. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Sem punição severa. Não adianta advertência, não adianta uma carta, não. Se você participar desses esquemas que prejudicam a credibilidade, prejudicam o resultado, prejudicam o trabalho sério de outros clubes, você vai ser banido do futebol. Eu não tenho dúvida disso. A primeira fala, então, da Leila com relação, né? Ela foi questionada pelo Romário, né? O Romário perguntou o que você pensa de pessoas que manipulam o futebol. E a Leila respondeu que é a favor de banir essas pessoas e que ela nunca viu um dirigente do futebol brasileiro ser preso, quando ela foi questionada por um outro senador se os clubes não tinham obrigação de terem um canal direto de comunicação com a CBF para fazer denúncia, porque hoje ele alega que a CBF não tem esse canal para receber denúncia. E de acordo com esse senador, são os clubes que têm que falar com a CBF para ela criar esse canal, não para a CBF criar o próprio canal. E a Leila falou sobre isso. Nada no futebol que ocorre, acontece alguma coisa, senador. O senhor já viu algum dirigente de futebol preso? Hein? Eu nunca vi, eu não conheço. E conheço diversos clubes completamente quebrados. E o que acontece? Absolutamente nada. Nada. Então, para nós melhorarmos o futebol, temos que melhorar toda essa atmosfera, entende? Porque senão vai continuar a mesma coisa. Então, eu estou aqui para contribuir para um futebol melhor. Aí a gente tem que partir para um fair play financeiro. Entende? Como é que pode um clube estar se endividando, gastando aquilo que ele não pode... aliás, o Romário está aqui.
Pode me ajudar, entende? Aí você veja, precisa de inteligência artificial para dizer, olha, aquele atleta, ele estava com uma atitude meia estranha. Pergunta há quanto tempo que ele não recebe salário? Hein? 4, 5 meses. Com que intuito, com que garra ele vai jogar? Não é? Se o clube não cumpre as obrigações com esse atleta, mas, de outro lado, está pagando 10 milhões, 12 milhões de dólares ou euros num atleta, sabe? Então, são questões que a gente tem que discutir o futebol como um todo, sabe? O problema é que no futebol tudo é permitido. Isso tem que acabar. Tá aí, palavra da presidente Leila Pereira, né, com relação a isso, né, que nunca Muito viu. bem. E aí ela falou um fato, né, cara, todo mundo pinta e borda no futebol e ninguém é punido com nada. E aí ela entra na questão John Textor, e é um dos alvos que ela gostaria de ver banido do futebol brasileiro, porque essa CPI está acontecendo e, por enquanto, ele não mostrou nenhuma prova. E a gente lembra que a partir das 9 horas da noite tem a exibição da Voz política do Brasil. Exato, né? Provavelmente na Voz do Brasil, às 9 horas da noite, teremos ali alguns trechos das falas da Leila Pereira nessa CPI. Fique ligadinho. Ela falou sobre a possibilidade do Textor ser banido, já que até agora ele não apresentou nenhuma grande prova de tudo que ele acusa sobre as manipulações dentro do futebol. Precisa provar tudo isso que ele está dizendo, não é? Então, o Palmeiras, não é? Nós entramos com um pedido de inquérito policial, não é, pedindo uma investigação para se apurar as denúncias, não é, que ele está fazendo, porque se ele comprova, ok, as pessoas precisam ser punidas, realmente, não é? Mas se não comprova, quem precisa ser punido é o John Textor. Nós entramos com um procedimento na esfera civil, pedindo uma produção antecipada de provas, tá? Porque ele precisa provar o que ele está dizendo. Se não provar, nós vamos ingressar com uma ação pedindo uma indenização para ele. E também na Justiça Desportiva, não é? Está tramitando. Nós fizemos uma denúncia também para que ele comprove o que ele está dizendo. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi. Sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Então, eu acho que as penas precisam ser duras e eficazes para que, quando se pense, não é, em fazer determinado ato, não é, criminoso, as pessoas lembrem, olha, essa pessoa foi banida. Isso até é uma forma de educar, não é? Tá aí, meus amigos, então, palavra da Leila Pereira com relação, né, ao que deveria ter sido perguntado na CPI. Ela utilizou muito mais do momento paspalhão dos senadores para ela falar aquilo que ela pensa, né, sobre os assuntos do futebol, e novamente reforçando essa ideia, né, de que se o Textor falou e não apresentou nenhuma prova, ela foi questionada, né? Teve um senador que falou, não, mas ele não é obrigado a mostrar provas. Eu falei, então por que ele tá fazendo uma denúncia? Você não precisa mostrar prova. Que tipo de denúncia é essa? Aí ele falou, não, é porque não existe o canal de denúncias da CBF. Então, é um lugar meio esquisito, né? Essa tal CPI. E a Leila falou coisas importantes, né? Sobre a possibilidade de banir do esporte quem se envolve com manipulação de resultado, essa questão do Textor, que até agora não apresentou nada. Ela pede para o Textor ser banido e falou, né, sobre os processos que estão abertos contra o CEO da SAF do Botafogo. Olha, assim, foi muito bem a Leila. E o Textor abriu um processo contra ela porque ela chamou ele de idiota. Ele abriu um processo contra ela. Que coisa, né? Cara, assim, pô... Imagina um advogado ter que ir lá no tribunal, fazer toda a burocracia. Sim. Porque ela me chamou de idiota. Sim. E assim, cara, eu tiro o chapéu, principalmente pra fala da Leila sobre a questão de dirigente pintar e bordar nos clubes e ninguém nunca ser punido, e dela falar
com relação aos jogadores, né? Pô, o cara tá lá com o salário atrasado e o time tá lá pagando milhões na contratação de outro jogador, que é muito verdade. E assim, muitas vezes a Leila já sofreu pressão da torcida do Palmeiras em busca de reforços, sabendo hoje do potencial financeiro que tem o Palmeiras, e ela segurou as rédeas ali justamente para não causar nenhum tipo de impressão do que a gente vê no futebol, né, hoje em dia. Essa coisa do dirigente ficar cedendo a pressão. E por quê? Porque o cara, ele faz o que ele bem entende, ele não vai ser punido, ele vai jogar o problema pro próximo e vai aumentando, vai cavando ainda mais esse buraco. Então, assim, eu tenho inúmeras críticas, eu tenho algumas críticas com relação à gestão da Leila, acho que ela peca em algumas questões, mas, cara, hoje, assim, a distância de uma gestão do Palmeiras para uma gestão para os principais clubes do país, claro, não para um Flamengo hoje, ainda assim, eu acho que assim, a diretoria do Flamengo ainda, ela colhe frutos de uma gestão passada do Bandeira, com relação a essa parte, né, de ter segurado um pouco as rédeas. Também tenho muitas críticas com relação à gestão do Bandeira. Mas assim, o Flamengo tem uma outra filosofia do Palmeiras. O Flamengo tá aí contratando, né? O Flamengo tá aí a rodo, né? Tudo bem que lucra o dobro do Palmeiras, sim, mas são jogadores que custam muito caro, né? Sim. Então, assim, eu acho muito importante uma presidente, né, a principal pessoa de uma gestão de um clube, falar abertamente a respeito disso, que é muitas vezes o que a gente fala aqui, cara. A gente precisa, até como jornalistas, cobrar essa questão. Tem muito torcedor que fica bravo com a gente. Não é pra falar da parte de gestão, o que vocês entendem disso e não sei o que, tem que falar de campo bola. Mas, cara, hoje é uma coisa só, né? Hoje não, sempre foi, mas é que anteriormente talvez as pessoas não tinham essa visão, né, a respeito da administração por parte dos dirigentes, e por isso que os clubes vivem essa situação, atolados em dívidas, um buraco absolutamente sem fundo. Então, assim, parabéns a Leila, que hoje foi lá, mesmo num circo armado ali, os senadores muitas vezes, né, querendo aparecer de uma forma até esdrúxula, mas respostas importantes, cara. E sobre o Textor também. Quer ouvir mais uma importante? Termina aí sobre o Textor. Não, só também, eu já falei isso aqui, cara, a partir do momento em que não se provar nada do que o Textor está trazendo, eu acho que a gente deveria repensar a presença dele no futebol brasileiro. Sim, de verdade. Concordo plenamente. Aqui no nosso chat do YouTube, a Bia falando, né, que vai ter o duelo entre Palmeiras e Botafogo na Libertadores, que ela não vai perder por nada. Por sinal, você vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes os dois jogos entre Palmeiras e Botafogo, o primeiro jogo no Newton Santos. Cara, o Carujuru fez uma pergunta tão estúpida pra Leila. Ele falou, vai ter Palmeiras e Botafogo na Libertadores, você vai entrar no camarote do Textor? Nossa. Ela falou, não, eu não fico no camarote de outro presidente. Os clubes, eles dão camarotes para o time visitante, eu fico no camarote do Palmeiras. Umas perguntas tão tosca, tão babaca. E o Romário fez uma pergunta interessante. Perguntou como que o Palmeiras trabalha para que um jogador não participe de algum esquema de manipulação, que o jogador do Palmeiras não fique tentado por algum tipo de intermediário nessas situações que aconteceram no futebol brasileiro. E a Leila falou sobre o código de ética que existe no Palmeiras. O que nós, senador Romário, fazemos constantemente no Palmeiras é um processo de educação dos nossos atletas. Nós conscientizamos os meninos, principalmente os meninos da base, não é? E também nossos atletas profissionais, com relação à responsabilidade que eles têm com a profissão deles, porque é o que eles sabem fazer. Não é? Então, com relação à educação, eu acho que todos os clubes, CBF, Conmebol, FIFA, deveriam, sim, potencializar cada vez mais no intuito de conscientizar os atletas, não é? Então, é esse o trabalho que nós fazemos, Romário, é um trabalho de educação, colocando na mente dos nossos atletas que, agindo de uma forma incorreta, não é? Eles podem prejudicar permanentemente
o seu futuro, não é? Então é esse o trabalho que a gente faz, de educação. Tá aí a Leila Pereira falando, né, sobre essas questões que o jogador do Palmeiras assina, né, um documento que ele não pode apostar, que existe um código de ética e tudo mais. Alguns jogadores do Palmeiras são patrocinados por casas de apostas, mas no contrato tá lá tudo certinho, as normas que devem ser seguidas. E se descumprir alguma norma, é rescisão. Sim, claro, né? É uma questão até... E o próprio Palmeiras, né, se algum jogador tiver envolvido com alguma coisa... Palmeiras vai denunciar o cara pra banir o cara. A impressão que dá, né, é que assim, o nível dessa coisa toda, dessa CPI, é muito provavelmente o mesmo nível das provas que o John Textor tem. Eu não duvido que isso tudo seja apenas uma desculpinha do John Textor e que isso não passe de uma bagunça pra ofuscar o péssimo desempenho do time dele no ano passado. Assim, claro, eu pago pra ver, eu posso queimar minha língua, que o Textor pode ter provas aí, enfim, tudo isso. Não, o que ele tem, acho que tudo que ele tem ele já apresentou. É isso que dá a impressão, que ele não tem mais nada. E agora, o que será que a própria comissão parlamentar de inquérito, que o próprio Cajuru disse que as provas que ele imputou e imprimiu, isso já seria o suficiente para ter novidades com relação ao caso? Até agora me parece mais um circo montado do que propriamente algo que possa evoluir ao futebol brasileiro. E a Leila tem que dar explicações no sentido de tentar ajudar o futebol. Como ela mesma, acabei de ver nas redes sociais dela, ela postou, meu intuito foi ajudar o futebol brasileiro. E é isso que tem que ser feito. Agora, é mais um circo que eu acho que não vai levar a nada. É mais um papel em que os políticos querem mais aparecer junto ao John Textor do que qualquer outra coisa. Eu não vejo como o futebol brasileiro pode evoluir nas mãos dessas pessoas. Como essas pessoas podem aprimorar o futebol brasileiro. Até porque tem gente aí que não faz ideia. E vamos lá, o Romário, com todo respeito ao Romário, que foi um grande jogador, um grande ídolo, o que ele agregou ao futebol brasileiro até hoje que você fale, pô, no sentido como senador? No sentido político, sim. No sentido político da palavra. O que o Romário fez? Você falou, pô, o Romário realmente... O que o Cajuru fez? Que eu falei, pô, realmente isso aqui, Cajuru, isso aqui mudou talvez uma coisa que é um grande problema no futebol brasileiro. Nada, não vai ser agora que essa coisa vai mudar. Se eles não fizeram, não conseguiram colocar e imputar nenhum tipo de projeto no Congresso, no Senado Federal... Não vai ser agora que essa coisa vai mudar através de uma CPI. Então é muito mais um circo montado do que propriamente uma tentativa de melhorar o futebol brasileiro, infelizmente. Agora falando